Nesta manhã de sábado, 17 de janeiro, finalizando a primeira semana do tempo comum, celebramos Santo Antão. E a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, finalizamos esta primeira semana do tempo comum. Amanhã vamos celebrar o segundo domingo do tempo comum. Finalizando esta semana, celebramos hoje Santo Antão. Nós vimos durante toda esta semana a ação de Jesus curando as pessoas, devolvendo a dignidade, criando admiração nas pessoas e, acima de tudo, anunciando o Evangelho de Deus. Esta palavra de Deus que se fez carne, que vive e está no meio de nós. Jesus é aquele que é o enviado do Pai, aquele que, como rezamos agora há pouco, que se fez carne para habitar entre nós, aquele que veio mostrar o rosto amoroso de Deus, mostrar esse rosto para as pessoas mais sofridas, para aqueles que queiram aproximar dele, como quem tem necessidade e se aproxima daquele que tem o poder na mão, que tem o poder de transformar a realidade. Diz o Evangelho que Jesus saiu de novo à beira do mar. Foi ali, à beira do mar, que Jesus tinha chamado os 4 primeiros discípulos à beira do mar. E agora ele sai de novo para a beira do mar e toda uma multidão vai ao seu encontro e Jesus ensina esta multidão. A multidão que tem sede desta novidade de Deus. Tem sede de escutar Jesus, que fala com autoridade,
e age segundo o coração de Deus. Não segundo o coração dos homens, não segundo o coração dos fariseus, mas o coração de Deus. E Jesus passa, enquanto passava caminhando por ali, viu Levi, que era um cobrador de impostos, e Jesus o chamou. Jesus o chamou porque ele não veio para chamar os justos, como nos lembra o final do Evangelho, mas para chamar os pecadores. Os cobradores de impostos eram considerados pecadores. Exerciam ali um serviço de cobrar o imposto das pessoas e por isso também era odiado. Então, Jesus chama Levi, diz a palavra de Deus, simplesmente assim: segue-me. E Levi deixou tudo ali para seguir Jesus. Depois, Levi recebeu o nome de Mateus. Mas por ora ficamos aqui com Levi, este homem do qual também surpreendeu a Jesus, mas também surpreendeu aqueles que estavam com Jesus ao dizer sim ao chamado que Jesus fez. Que bom que finalizamos esta semana com um chamado que deu certo. Iniciamos a semana, a primeira do tempo comum, com o chamado dos 4 discípulos, apóstolos, e encerramos esta primeira semana com o chamado de Levi. E para dizer que no decorrer da história, Deus continua assim chamando pessoas, não somente aquelas pessoas santas, mas chamam também os pecadores. Chama a quem ele quer. Ele dirige o seu olhar a quem ele quer. Jesus não precisa de propaganda, não precisa de ser comprado. Não, Jesus dirige o seu olhar para aquele que ele quer. Ele chama aquele que ele quer. Mesmo que a sociedade, mesmo que ali os fariseus, os mestres da lei, tentam ali condenar Jesus, mas é desses afastados que Jesus quer se aproximar. Senão não teria sentido Deus enviar o seu Filho ao mundo para mostrar o seu rosto amoroso e o rosto amoroso de Deus fosse só para os bons, né? É ali, nas águas sujas do mar, que nós precisamos lançar também as redes. Pescar dentro do aquário é muito fácil, né? Dá até para escolher o peixe, mas quando a água está turva, escura, que você lança a rede, o anzol, você não consegue enxergar o fundo ali e também não vai enxergar o peixe que vem no anzol, claro, peixe que será fisgado, né? E Levi, podemos pensar assim, que Levi, para agradecer como uma forma de gratidão pelo chamado, por esse olhar misericordioso de Jesus para com ele, considerado pecador, convidou Jesus para um jantar. E com certeza, nesta empolgação, nesta felicidade, Levi convidou, diz o Evangelho, que estava ali muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Os pecadores considerados, claro, pelos fariseus, não é? E Jesus foi criticado porque estava à mesa. Claro, sentar à mesa no tempo de Jesus era com quem você tem intimidade. Sentar à mesa com quem você, ou melhor, em quem você confia. E Jesus estava ali, claro, com seus discípulos, aqueles chamados,
mas também com os convidados de Levi, que queriam, assim, quem sabe, aproximá-los também de Jesus. E os fariseus criticam Jesus. E Jesus escuta esta crítica e responde, como se diz, dizendo que ele não veio para chamar os justos, para salvar os justos. Os justos já se sentem salvos e os fariseus se sentiam os mais justos possíveis. E Jesus disse: Eu vim para chamar os pecadores. Queridos ouvintes, nós temos a oportunidade de reconhecer em Jesus esse que olha para os grandes, mas esse também que olha para os pequenos, esse que olha por aqueles que são condenados pela sociedade, ou quem sabe por nós, porque ele veio para todos. Veio por você, veio por mim, e nós temos esta oportunidade de nos aproximarmos de Jesus, da sua palavra. Queremos então pedir ao Senhor que nos ajude, que Ele mesmo nos chame, nos capacite, nos envie, como chamou no decorrer da história muitas outras pessoas, e hoje, quando celebramos Santo Antão, ele também o chamou. Santo Antão, deixando tudo, como Levi, vendendo seus bens, dedicou a sua vida ao seguimento a Jesus, ao seguimento verdadeiro, não um seguimento como o dos fariseus. Seguir Jesus de verdade. Então, contamos hoje com a intercessão de Santo Antão, esse que foi chamado também no decorrer da história, e Jesus também chama e conta com cada um de nós na evangelização. Você aceita este convite de Jesus para anunciar a sua palavra, ensinar com palavras, mas também e principalmente com o exemplo? Que o Senhor nos ajude, que Levi, que respondeu prontamente este chamado, nos ensine como responder o chamado de Jesus, que Santo Antão interceda por nós, ele também que soube atender este chamado. Que o Senhor nos conceda a graça de, deixando tudo aquilo que é do mundo, saibamos assim escolher o que é do céu, o que é eterno, e seguir Jesus verdadeiramente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.